E aí, boiada, hoje vamos dar uma pausa nos balanços das empresas. Por quê? Porque hoje é nosso giro semanal. Rapaz, aconteceu bastante coisa essa semana, hein? Bora ver. Bom, vamos direto ao ponto. O primeiro trimestre de 2026 já fechou as cortinas e os números que as empresas divulgaram contam uma história simplesmente fascinante. Nesta análise, a ideia é decodificar os movimentos mais recentes do mercado, mas sem aquele economês complicado, sabe? A gente vai avaliar o que podemos chamar de a nossa verdadeira safra financeira do trimestre. E olha, tivemos surpresas gigantescas, mudanças abruptas no fluxo de capital e até algumas tempestades naqueles setores que a gente costumava achar que eram um pasto sempre verdes. Para organizar o raciocínio, o nosso roteiro de hoje vai ser bem dinâmico. Fuga de capital estrangeiro, a nossa safra de lucros, as quedas e reestruturações, o segredo das holdings e, por fim, o futuro das elétricas. Bora lá? Começando pela fuga de capital estrangeiro, que é o nosso grande gancho macroeconômico do momento. Para entender o que acontece com qualquer ação específica, a gente precisa primeiro seguir o dinheiro graúdo. E o cenário macro atual trouxe uma reviravolta digna de filme com uma verdadeira e repentina seca de dinheiro gringo na B3. E isso levanta logo a atenção central do mercado de hoje. Se o capital internacional está literalmente fazendo as malas e saindo da nossa bolsa de um jeito tão agressivo, que tipo de oportunidades ocultas ou até liquidações acabam ficando para trás para quem acompanha o mercado de perto aqui dentro? Para a gente ter uma noção do tamanho do impacto, dá uma olhada nesse número, 20 bilhões de reais. É um volume assustador de capital que saiu do mercado em menos de um mês. Foi um choque de baixa tão forte que simplesmente arrastou o Ibovespa para baixo. E essa linha do tempo ilustra muito bem essa mudança drástica de humor. A gente vinha de um ciclo de alta fortíssimo, que começou lá em agosto de 2025. Ao longo de 2026, impressionantes 60 bilhões de reais de dinheiro estrangeiro entraram na B3. Mas aí, em meados de abril, a chave virou de uma vez. Em uma janela de só 15 pregões, os gringos venderam forte em 14 deles, drenando quase um terço de tudo que tinha entrado no ano. Essa mudança obriga o mercado a buscar ativos domésticos que consigam aguentar essa tempestade. Agora avançando para a nossa safra de lucros, os pesos pesados e os mega lucros. Como a gente bem sabe, onde tem crise no macro, quase sempre tem uma oportunidade brilhante no micro. E a verdade é que, apesar da seca de capital estrangeiro, algumas empresas estão colhendo lucros absurdamente grandes. O que chama muita atenção aqui são os números do BTG Pactual. O banco continua voando, reportando um lucro de 4,8 bilhões de reais no trimestre. E não é só sobre o tamanho do número, é sobre a eficiência, né? Eles entregaram um retorno sobre patrimônio líquido, o ROI, de 26,6%. Isso representa um salto de mais de 42% em relação ao ano anterior. É a prova clara de que tem muito valor sendo gerado dentro de casa. E se o BTG impressiona nos bancos, a Petrobras simplesmente assumiu o trono global no setor de energia. Olha só essa comparação. A Petrobras teve um lucro líquido de 6,25 bilhões de dólares neste primeiro trimestre. Ela deixou para trás gigantes globais como a Shell, com 5,69 bilhões, e a ExxonMobil, com 4,18 bilhões. Claro, a apreciação do real frente ao dólar deu aquele empurrãozinho, mas o fato é que ela foi sim a petroleira mais lucrativa do mundo no período. Mas e o acionista, como fica? Bom, essa mega colheita chega no bolso do investidor na forma de 9,03 bilhões de reais. Esse foi o valor aprovadíssimo pela Petrobras para pagamento de proventos antecipados em 2 parcelas na forma de juros sobre capital próprio. O pasto definitivamente continua bem verde por lá. Indo para a nossa terceira parte, quedas e reestruturações. Navegando pela seca. Afinal, a gente precisa olhar a foto inteira. E nem todo mundo está encontrando grama verde agora. Tivemos quedas severas e empresas que precisaram passar por reestruturações profundas. Analisando os indicadores da Kepler Weber, dá para notar que a empresa sofreu um tombo considerável nos resultados. A receita operacional e o lucro líquido encolheram na comparação anual. Isso ilustra perfeitamente as dificuldades que setores ligados ao agronegócio estão passando, onde o clima e a demanda global criaram uma verdadeira seca operacional. A Copasa foi outra que teve um trimestre bem desafiador. Os números vieram fracos e a provisão para inadimplência veio muito acima do que todo mundo projetava. Então, por que as ações não despencaram de vez? É simples, o mercado já está olhando lá para frente. A tese toda se apoia na esperança de que o processo de privatização avance até o fim do segundo trimestre. Isso acabou ofuscando a fraqueza operacional de agora. E depois temos casos muito interessantes como o da Allos.
Eles estão cortando a gordura sem dó num período difícil, acelerando a venda de ativos menores para focar exclusivamente nos shoppings dominantes. E a estratégia já está dando fruto, com uma queda de 13,2% nas despesas administrativas. Sem contar a vertical de mídia deles, a Elo, que saltou absurdos 52%. É reestruturação inteligente na veia. Chegando agora em O Segredo das Holdings, encontrando pastos ocultos. Como é que o grande investidor encontra valor quando o mercado inteiro parece em pânico? Muitas vezes, a resposta está nesse segredinho. A mágica toda atende pelo nome de desconto de holding. Basicamente, é quando a empresa controladora é negociada por um valor menor do que a soma das empresas que ela tem no portfólio. É comprar ativo de primeiríssima linha em liquidação. Um exemplo ótimo é a Bradespar. Sendo uma holding lotada de ações da Vale, a pergunta de ouro é: vale a pena comprar a Vale direto ou comprar a Bradespar para levar a Vale com desconto? E a matemática não mente. Olha as projeções de 2026 para a Itaúsa e para o Itaú. O yield projetado para o Itaú é de 7,38%. Mas se a gente for pela Itaúsa, a holding, esse yield pula para 8,28%. A gente está falando de um prêmio de mais de 12% em cima do Banco Itaú só por usar a estrutura do mercado a favor da estratégia. Muito eficiente. Outra tática sensacional é ficar de olho nos insiders, ou seja, quem controla o negócio. Na WEG, por exemplo, o rastro de negociação deles é quase um mapa do tesouro. Em 2026, os controladores venderam quase 90 milhões de reais. Mas eles não vendem a qualquer hora. Eles vendem pesado nos picos, lá entre 51 e 54 reais, e aí recompram nos vales, entre 45 e 48 reais. Seguir esse fluxo revela oportunidades cíclicas fantásticas. Finalmente, nossa última sessão, o futuro das elétricas. Avaliando as tradicionais vacas leiteiras da Bolsa. Aquele setor que todo mundo via como o porto seguro dos dividendos está tomando um choque de realidade. O governo antecipou a renovação dos contratos com distribuidoras em 3 estados. Só que veio com uma exigência no pacote: investimentos astronômicos de 130 bilhões de reais na modernização das redes até 2030. E o fardo geográfico é pesado. São Paulo e Bahia puxam a fila precisando de muito capital, seguidos logo atrás pelo Pará e pelo Rio de Janeiro. A gente está falando de capex altíssimo, ou seja, dinheiro saindo obrigatoriamente do caixa das empresas para enterrar em infraestrutura e manter o direito da concessão. E além desse dinheiro todo, as regras ficaram muito, mas muito mais duras. São 17 novas diretrizes. Antes, a qualidade era medida pela média da região toda. Agora, a lupa vai para o nível do bairro. E se falhar, as consequências são graves. A Enel em São Paulo é a prova viva disso, correndo o risco real de perder o contrato por causa dos apagões. Os retornos constantes agora custam caríssimo para manter em conformidade. Com regulação pesada, capex alto e o clima cobrando a conta, o setor está sendo muito testado. A Alupar é um ótimo exemplo. Uma empresa super redondinha, mas que aprovou proventos recentes com um dividend yield de mísero 0,54% a 0,65% brutos. Será que o status de vaca leiteira das elétricas vai continuar intacto? E isso deixa a gente com uma provocação final excelente. Com bilhões saindo do país, mas ao mesmo tempo com empresas batendo lucros recordes e os segredos das holdings na mesa, será que o pânico macroeconômico não criou, na verdade, uma baita liquidação de ativos brasileiros para quem tem visão estratégica? O pânico costuma cegar muita gente, mas os números mostram o caminho. Agora conta aqui nos comentários o que mais te interessou aqui. Isso. Diz pra gente se está comprando ou fazendo caixa. Curte, compartilha, segue a gente e é money! Tchau!